Olá, terceiro ano AFD e terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre Auguste Comte, o filósofo do positivismo, sociólogo, na verdade, né, considerado um pai fundador da sociologia do modo que nós conhecemos, né? Primeiramente por trazer o método científico à tona e por, de certa forma, elaborar a transição do pensamento religioso para o pensamento científico. Então, o Comte, nós devemos a ele essa transição, ou pelo menos parte dessa transição devemos a ele, né? Comentei nas aulas passadas que até certo período tudo era explicado pelas causas sobrenaturais. O Comte teve a pretensão de fazer uma sociologia, e uma sociologia em nível amplo, ou seja, elaborar leis, regras de convivência, que substituía a explicação religiosa, primeiro teológica, divindades abstratas, e depois metafísica, que são as divindades corporificadas, né, os deuses que nós nomeamos. Então, o Comte teve a pretensão de fazer uma regra que nós conhecemos como positivismo. E estipular essa legislação, essas leis, esse conjunto de ação, é uma substituição da sociologia, é uma criação da sociologia enquanto ciência, e a tentativa de, para dizer de maneira resumida, fazer uma moral, uma nova religião. O Comte ele vai além da ciência e ele tentou fazer uma religião chamada religião positivista, religião positiva. Ela teve templos aqui em Curitiba, aqui na região em Curitiba mesmo, teve templos no Rio Grande do Sul, tem bastante ainda. Bom, vou comentar um pouco das obras e no final do vídeo eu faço uma retomada geral. Discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo é um livro pequeno, pouca coisa nos interessa aqui, mas eu vou lá na página 6, autor 7, Auguste Comte. Quem puder me acompanhar, por gentileza. O principal artifício do aperfeiçoamento humano consiste em diminuir nossa indecisão, a inconsequência e a divergência de qualquer de nossos desígnios, vinculando-os a motivos exteriores. Aqui é uma crítica que ele tinha, né? Se de um lado o sagrado que se vendeu, que se entregava aos poderosos, religião cedendo aos desígnios dos poderosos, se por um lado isso era prejudicial, muito prejudicial seria se ocorresse igual a Revolução Francesa. As pessoas não conseguem achar uma moralidade, um valor que seja autossuficiente para, para sustentar as ações humanas. Ele queria desenvolver uma lei. Essa lei deveria ser baseada na ciência positiva, partindo das ciências naturais, ciências exatas, até a construção de uma sociologia reflexiva e que fosse dominante. Um pensar dominante, definir o que é correto e o que é certo. O Rousseau jamais queria isso, né? O Rousseau acredita que não é possível saber o que é correto para a educação. Já o Comte acredita que é fundamental estabelecer o que é correto, ainda que essa definição seja imprecisa e falha, todavia não podemos abrir mão dela. Lá na página 7, nós vamos falar um pouquinho do livro dele que fala sobre a religião, Catecismo Positivista. Eu não recomendo a leitura, é uma leitura chata pra caramba. Resumidamente, é ele como um homem, uma mulher ali, o homem fazendo o papel de mestre, a mulher discípula, e eles trocam informações sobre em que se baseia o catecismo positivista. Ali vai ter sacramentos de 7 em 7 anos, é uma religião de fato. A apresentação da criança perante a religião, quando pode casar, indicar o homem a casar com 28 anos. Enfim, tem uma série de doutrinas que não vem ao caso explorar aqui, que não faz parte dos fundamentos, tá bom? Na página 7, no início, no prefácio, diz assim: libertar o Ocidente de uma democracia anárquica e de uma aristocracia retrógrada. O que significa? Para construir uma sociocracia. Que não dá para ficar mais nessa aristocracia poder de poucos, né? Sempre coronéis. Veja o Paraná, essas poucas famílias que sempre estão no poder, troca geração e sempre tem um filho no meio, um político com nome de filho. Essa aristocracia tem que sair na perspectiva de Comte, mas também não dá para ficar essa indecisão no qual você não sabe o que é correto e o que é errado,
como se tudo fosse permitido, né? O mundo não pode viver continuamente experimentando para tentar evoluir. É necessário evoluir, mas primeiro ter uma ordem estabelecida. Daí o lema ordem e progresso, né? Um lema positivista. No 7, na página 7 ainda, sem emancipação universal da mulher, isso foi revolucionário na época, e da servidão também, a família proletária não poderá realmente ser constituída, pois que a existência feminina fica, assim, habitualmente entregue à horrível alternativa entre a miséria e a prostituição. E aqui nós devemos honrar Comte com essa proposta, né? Não era justo. Isso é um livro do final na metade do século XIX, então super revolucionário para a época. Não é justo a mulher ainda ser submissa, ter que obedecer, ter que ficar numa miséria, dependendo das vontades do marido. A título de influência, no Brasil, em 1967, estávamos discutindo o direito da mulher ainda. Hoje não tem todo esse direito. Então, a filosofia, a religião positiva, reconhece o papel da emancipação feminina e também da emancipação dos servos, que na Rússia viria a ser em 61, que no Brasil a escravidão praticamente romperia o século XX, né, apesar da abolição em 88. Ali na página 8, né, a página 8 traz um pouquinho sobre a fórmula da religião positiva. Daí o nosso lema: fórmula sagrada, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, o respeito para com a humanidade, e só ir adiante a partir do momento de uma ordem, de uma hierarquia de valores. Ainda na página 8, o objeto de culto da religião positiva, que não é um Deus transcendente, mas é a humanidade. Então, não é a figura masculina de um Deus. A deusa é uma estátua que representada por uma figura feminina, que representa a humanidade. Esse é o tipo da religião, né? Nós não adoramos a deusa, a humanidade. Não é uma adoração ao ícone, como ao antigo Deus. Ou seja, nós apenas buscamos aprimoramento, nós positivos, para desenvolver melhor a humanidade. Essa é a concepção. Da página 8, vamos para 10. Estou acelerando porque esse último vídeo é mais a título de informação. A legislação é necessária para suprir a insuficiência da síntese moral. Ou seja, quanto mais leis forem escritas, significa que a moralidade está defeituosa perante Comte. E já que a moral está tão falha, tão solta, as pessoas acham que quer, eu acho isso, eu acho aquilo. Então substitua os achismos e faça uma lei bem clara. Daí que a pessoa pega a ideia de positivismo jurídico. O que é? Colocar na lei, escrever o que a lei determina. Beleza? Na página 11, para fechar nossa aula sobre Comte, ele vai falar um pouquinho sobre a humanidade. A humanidade gradativamente substitui a Deus, sem esquecer jamais seus serviços provisórios. O que era a religião positiva em última análise? A tentativa de você desenvolver uma moralidade sociológica e explicar para as pessoas mais humildes sobre os valores que essa sociologia defende, né? Normalmente você vê a sociologia debatendo em textos dificílimos, como em Karl Marx, como em Emile Durkheim. Pensa, quem que vai ler, por exemplo, Ciência e Política de Max Weber? Então, o Comte ele pensou assim: para os intelectuais, eu escrevo a minha sociologia, que foram as obras que eu acabei de trabalhar com vocês. Para quem não for capaz de entender, a religião positiva vai ser a nossa prática, né, para poder aprimorar as pessoas. Então ele tinha mesmo um plano de pensar numa transformação real da sociedade. E eu sempre lembro para vocês, ele era discípulo do socialista utópico Saint-Simon. Ou seja, a ideia de construir uma sociedade diferente estava na cabeça dele. E o que é a adoração da humanidade, em última análise? Adoração entre aspas, não é se prostrar igual no Deus cristão ou em qualquer outro tipo de Deus. A adoração era o desenvolvimento
das pessoas, materialmente, intelectualmente, pessoas que vinham a aprender esses valores do amor, do respeito com o outro. E a eternidade? Qual que é a concepção de eternidade na religião positiva? O Comte, ele removeu a transcendência. Você não vai pensar em renascer, né? Igual temos no paraíso cristão, você tem uma nova vida, será despertado, Jesus vai te buscar. No Islã, nossa, aí o paraíso é bem perpetuado de pessoas. Para o Comte, na religião positiva, a imortalidade é quando você consegue influenciar alguém positivamente. De que exemplo? Imagine você, enquanto professora, se você conseguir mudar a vida de alguém, perceber alguém que está sofrendo algum tipo de abuso, alguma coisa, e aconselhar aquela pessoa, né? Então, essa ideia do positivismo é uma ideia muito agradável. Isso vale para todos os momentos. Enquanto professor, enquanto professora, é necessário ter essa noção de que às vezes você vai se deparar com um aluno fragilizado, com um colega fragilizado, e nesse momento usar essa oportunidade para, de certa forma, fazer essa pessoa se desenvolver melhor. Eu uso sempre, quem trabalha com adolescente, né? Você tem que ter o cuidado com o teu aluno, cuidado com o teu aluno, não abusar da boa fé, da confiança que ele tem para com você, da insegurança que ele tem, e em alguns momentos, tá? Tô falando em casos esporádicos aí, e é essa a religião positiva. Bom, creio que finalizo o último texto sobre Comte. Espero que vocês entendam positivismo, né? Fazer uma escolha, uma legislação, valores que venham da natureza, né? Uma ciência que seja construída para ser dominante, mas que ela venha da natureza. O que ela muda em relação à religião antiga? A religião antiga explicava tudo através de uma relação divina, de uma origem que estava fora do nosso alcance. Para Comte é preciso que a explicação seja lógica e que seja oriunda das ciências. Essa é a grande diferença. Qual que é o papel da religião positiva hoje em dia? Conseguir com que as pessoas que não tenham desenvolvimento intelectual na escrita, na leitura e na compreensão, fazer com que elas sejam capazes de entender aquilo que é proposto como valor universalmente aceito e defendido pelo sociólogo. Valeu?